Fala família do Fogão, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, vamos aqui repercutir esse videozinho que eu separei para vocês do canal ESPN. Eu vou deixando os créditos totais ao canal que a gente busca notícias e informações sempre atualizadas do Fogão. Pessoal, Botafogo ganhou com brilho aí de Igor Jesus, marcando o gol logo aos 14 minutos no comecinho ali do primeiro tempo. Já definiu a partida 1-0 e Botafogo é líder mais que nunca, isolado ali na liderança. Bora acompanhar agora os comentários, mas antes se inscreva no canal, deixa o teu like e, se possível, o seu comentário, que é muito importante pra gente, pro engajamento do vídeo também. Agora bora assistir comigo esse vídeo, pessoal, até o final. Inclusive o John fazia ali uma boa defesa, mas o Atlético não conseguiu o gol e aí está nessa situação complicada na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro. Não vence há 9 partidas na competição, então alerta ligado para o Furacão. Já o Botafogo comemora, além dos 3 pontos, além de estar isolado ali na liderança, com 3 pontos de diferença para o Palmeiras, o Botafogo não vencia o Atlético Paranaense como mandante, o Atlético aqui em Curitiba, há 16 anos. Então o Botafogo ainda consegue quebrar aí esse longo jejum. Agora os clubes terão um longo período também, porque agora para tudo por conta da data FIFA. É isso então, Marcela, torcida botafoguense ainda comemorando muito por aqui. Eu volto com vocês. Tá certo, Beta. Obrigada aí pelas informações. Daqui a pouco a Roberta vai para a Zona Mista. A gente traz também as entrevistas, tem as entrevistas coletivas dos treinadores e a gente mostra tudo para vocês, combinado? Bom, vamos lá então. Boa noite, Mauro Naves, agora em definitivo, como eu falei, para a gente falar dessa vitória super importante do Botafogo nessa luta pelo título do Campeonato Brasileiro e agora 3 pontos de diferença para o Palmeiras, que empatou a partida. E ainda mostrando um super futebol, que foi o que eles apresentaram na Liga Arena também, Mauro. Boa noite, Marcela, companheiros, abraço enorme, fã de esportes, que vai estar um tempo legal com a gente aqui, né? 2h30. Tá, e que bom, vamos estar juntos aí e com muito conteúdo, né? Porque jogos importantes, outros vão acontecer ainda hoje, né? Para encerrar a rodada como um todo, mas já tivemos agora à tarde 3 jogos importantes que mexem na tabela, esse aí que você se referiu, 3 pontos de vantagem. Tem um encontro entre eles, aí você fala, mas aí pode tirar isso. Mas aí agora o Palmeiras tem uma vitória a menos. Se tirar, empata em número de vitórias. Aí você já vai ter que correr para o saldo. Quer dizer, ainda tem muito critério aí para ser avaliado daqui para lá, ainda falta um tempo. Mas me surpreende pela fase, pelo recorte atual do Palmeiras e o recorte atual do Bragantino, né? Então, assim, Bragantino, no passado e tal, sempre complicou a vida de todo mundo quando ia lá. Ele estava em sua casa, mas atualmente isso não estava acontecendo, né? Caixinha não anda muito feliz com o time, então imaginava que o Palmeiras hoje fosse favorito e conquistasse esses 3 pontos e tal, mas não foi o que a gente viu, infelizmente, para os palmeirenses. Mas tem muito campeonato ainda, né? Fortaleza deve ter achado bom, que também ontem ele perdeu e tal. E perdeu bem perdido ontem o Palmeiras, bem perdido. Fortaleza para o Grêmio. Achou bom este resultado, né? Mas o Botafogo não, o Botafogo esticou e ele ficou. Mas, enfim, temos ainda um campeonato pela frente aí com muita emoção, Zé Elias. Pois é assim que a gente gosta, né, Zé? Mas, bom, é hoje um Botafogo que vai dormir mais tranquilo, pensando em Campeonato Brasileiro. Boa noite, Marcela, Bubu, Mauro, todos que estão nos assistindo, sem dúvida, né? Você vai dormir um pouco mais tranquilo, embora o jogo de hoje foi um jogo bem disputado. No primeiro tempo, o Botafogo fez o gol, conseguiu criar algumas vantagens, algumas situações de gol, mas o Atlético incomodou. O Botafogo, eu estava até comentando com o Pedro Ivo na redação, né? Eu vi um Botafogo diferente, já vi um Botafogo um pouco mais cansado, um Botafogo que não consegue manter essa intensidade que eles jogam o tempo todo, pressionando, velocidade. O Botafogo já começa a ter um pouco de espaço entre defesa, meio-campo e ataque. O Bastos, que é um zagueiro que sempre se antecipa, chega praticamente junto com os atacantes, chegando em algumas jogadas atrasados. Então, isso já começa a dar alguns sinais que o Botafogo talvez tenha alguns probleminhas em relação a essa intensidade. Ou seja, joga o primeiro tempo, uma intensidade alta, segundo tempo administra um pouquinho mais, explora contra-ataque pela característica dos seus jogadores. Isso vem dando certo. Hoje o Atlético Paranaense estava até vendo aqui, o Atlético Paranaense deu 25 finalizações.
25 finalizações para um time contra o Botafogo, que nós estávamos acostumados a ver um time Fechado. pressionando, fechado, bem organizado defensivamente e tal. Isso é muito, né? Contra Isso é 11 muito. do Contra Botafogo. 11 do Botafogo. Isso é O muito, problema a é diferença acertar é o muito gol, grande. né? Foi 3-3 Mas acertos de gol. Então, mas aí, Eficiência, né? aí a gente consegue entender a classificação, né? O Botafogo lá em cima, que tem às vezes 3, 4 chances, consegue, como dizem os portugueses, né, ter uma eficácia muito boa, né? E o Atlético Paranaense, nós entendemos o momento, o porquê está nessa situação. Mas foi uma boa rodada, o Palmeiras teve dificuldades, nós vimos um Red Bull diferente, né? Um Red Bull esperando o Palmeiras no primeiro tempo, saindo no contra-ataque, criou dificuldades para o Palmeiras, especialmente circular essa bola entre as linhas, né? O Rafael Veiga com dificuldades de encontrar espaço, o próprio Maurício. Mas acho que é um campeonato que está em aberto, como o Mauro falou, o campeonato está em aberto e eu acho que nós teremos muitas emoções, tanto lá em cima como lá embaixo também. Né? Ah, mas não tenho nenhuma dúvida, porque na última rodada a gente estava, olha aí, já é agora um ponto de diferença do Palmeiras para o Botafogo. Tinha sido o empate do Botafogo e vitória do Palmeiras. Agora já voltou os 3 pontos, já voltaram os 3 pontos, porque agora o Botafogo venceu e o Palmeiras empatou. Será que a gente vai ficar nessa, me dá ponto aqui, te dou ponto ali, até o final, Bubu? Você acredita nisso? Boa noite para você, Marcela, presidente, Zé, fã de esporte. Eu acredito, porque o Palmeiras só tem o Campeonato Brasileiro. Então o Palmeiras descansa, né, enquanto outros ainda estão em Copas. O Botafogo está na Libertadores, mas não está na Copa do Brasil. Então, a semana o Botafogo descansou. E no jogo anterior contra o Grêmio, o Arthur Jorge mesclou o time ali, né? Muito botafoguense não concordou com a escalação. Ele tirou o pé um pouco na escalação. Hoje você vê a escalação do Botafogo, é o time da Libertadores. É o time principal. Do goleiro ao ponta esquerda, não se fala mais assim, né? É o Botafogo que a gente está acostumado a ver. Do outro lado, o Atlético com alguns problemas, né? Sem Pablo, sem o Thiago Heleno, sem o Christian. Então, era na escalação a força máxima do melhor time do Brasil na atualidade, que é o Botafogo, contra o Atlético Paranaense, que a gente já falou da crise, sequência de 9 partidas sem jogos, vencer, com desfalques, um técnico que acabou de chegar, que é o Lúcio e tal. Então, por isso que caiu esse tabu. Né? O Atlético Paranaense construiu tabus longos contra vários grandes clubes aqui do futebol brasileiro. O Botafogo era um deles, conseguiu quebrar. Era uma rodada para mim que o Botafogo tinha uma missão mais difícil. Eu imaginava o Palmeiras contra o Bragantino favorito. E a gente falou da eficácia que o Zé falou. O Bragantino também, no primeiro tempo, teve muito mais finalizações e tal. Teve uma chance no final, na cara do gol que o Bragantino perdeu. O Botafogo foi eficaz, né? E isso conta num campeonato de regularidade. Só que, por exemplo, é claro, é melhor você estar a 3 pontos de distância do vice do segundo colocado do que 1 ponto. Só que a situação na prática é a mesma. Porque o Palmeiras tem um saldo melhor que o Botafogo. Então, você pode falar que o Palmeiras só depende dele ainda para ser campeão. Sim. Se cair para 4 pontos, né, a diferença, aumentar para 4 pontos a diferença, o Palmeiras já não depende dele. O Palmeiras tem esse confronto, que é na 36ª rodada, antepenúltima, contra o Botafogo no Allianz. Se continuar do jeito que está, eles empatam em pontos. Né, o Palmeiras vencendo. Vira a final do campeonato. Vai para o saldo e o saldo do Palmeiras é superior, né? Isso. Então, o palmeirense ainda não pode dizer ainda que mudou muito o cenário, porque empatou contra o Bragantino. Mas, digamos assim, melhor, mas é 26-22. Pode também ser algo que por exemplo, você pega a tabela, tem jogos que você imagina, por exemplo, daqui a 2 semanas tem o derby, tem Corinthians e Palmeiras. Corinthians desesperado, manda do Corinthians. É um jogo que esse aí o Palmeiras, em tese, poderia negociar um empate. Não é que o Palmeiras vai assinar um empate antes. Mas jogando contra o maior rival, tal, pressão, adversário. Contra o Bragantino, que não tem tanta ambição no campeonato, perdeu seu principal artilheiro, que é o jogador o Elinho, que era de São Paulo, né? Foi vendido para o México e tal. Era o artilheiro do time, era o cara que resolvia quase todos os problemas. Está sofrendo muitos gols, porque o melhor zagueiro foi para o Flamengo. Então, assim, era um jogo mesmo em Bragança Paulista para o Palmeiras vencer, né? Pela necessidade do campeonato e tal. E não conseguiu. Na próxima rodada, o Botafogo pega o Criciúma, jogo no Maracanã. Então, mando do Botafogo, enquanto o Palmeiras vai lá para o Sul pegar o Juventude. E aí, é claro que a gente já imagina que será ponto a ponto até o final da rodada. Mas é claro, né? Os clássicos, eles dizem muito e ainda tem esse jogo direto entre as duas equipes. O Botafogo é o Criciúma na volta da data FIFA. Isso, na volta da data FIFA, depois da data FIFA. O Botafogo vai ceder 7 jogadores.
espalhados aí. O Everton agora do Palmeiras também sai, né? Um a mais agora do Palmeiras também também do saindo. Botafogo. Então precisa ver como voltam Será que vai ter mudança? esses jogadores. Vai ter mudança de Data? tabela de novo ou não? Não vai ter dessa vez, não, porque não temos Copa do Brasil envolvida, mas viu, mas José? tudo Não pode seja acontecer, irônico viu, neste Marcelo? momento. Mas tudo pode Olha, acontecer. Eu digo é porque 7, você corre o risco, sei claro, lá, lesiona outro, lesiona não outro, voltar machuca, bem, etc. cansa. Hoje o Igor Cansa Jesus... ainda mais, porque não basta só a vamos ver agenda quantos vão jogar de titulares, mas desses 7, a maioria joga. O Igor, que tem os que vão para a seleção brasileira. Sim. Alex Telles. Talvez jogue Jesus. porque agora não tem o Arana, que seria titular. Então pode ser que ele jogue pelo menos um jogo. Não vou dizer os dois, mas a chance dele jogar é. Igor Jesus, tem centroavante. É ele e o Hendrick ali. Então ele pode vir, entendeu? Se desgastar, entre aspas. Ele deve estar louco para jogar, ele quer jogar os dois jogos. Mas Tem enfim. time que morre de medo do vírus FIFA. Tem aquela teoria de algumas pessoas que o jogador vai para a seleção e não volta o mesmo, volta pior às Isso, vezes. Né? Dizem. Dizem. Lembra o Abel falava muito isso, né? Dos jogadores que saíam para a seleção e às vezes voltavam diferente. O jogo da seleção brasileira é na terça e tem o jogo na sexta-feira. Teria 3 dias ali para se recuperar também. Esse do Botafogo é de data sexta. FIFA. Mas por que não joga Não dá, quarta? joga na que nem sexta alguns? o Botafogo. Pois Joga na mas tem gente sexta-feira. pra Então jogar tem quarta e um quinta, tempinho né? a mais, Isso né? que eu tô falando. Tem gente que vai jogar quarta e quinta. Olha, eu não duvido Vai, mais José, nada. José, Não duvido José. mais nada. Deixa eu colocar uma tela aqui para mostrar as estatísticas dessa partida e daqui a pouquinho a gente vai para Bragança conversar com o Vinícius Nicoletti, tá? Deixa eu só colocar então as estatísticas da partida do Atlético Paranaense contra o Botafogo. Posse de bola, o Atlético Paranaense 54-45 do Botafogo, finalizações 24, que era o que você estava falando, José, a 11, mais certas 3-3. Aí vem aquela história da eficiência mesmo e o Botafogo que fez o gol. Grandes chances 4, o Botafogo teve mais grandes chances, 6, ações na área rival 23-14 e recuperações altas 10-2. Então é isso, né, torcida? Venho trazer para vocês aí mais uma notícia. Pessoal, Igor Jesus marca, Botafogo supera o Atlético e segue na liderança. Pessoal, o Botafogo venceu o Atlético Paranaense por 1-0 na Arena da Baixada neste sábado, pela 29ª rodada do Brasileirão 2024. Recém-convocado para a seleção brasileira, Igor Jesus marcou o gol do jogo aos 13 minutos do primeiro tempo, após um passe ali de Savarino. Depois do gol cedo na partida, o Fogão se defendeu bem e o Atlético sofreu para cair. Os donos da casa vieram ali, ou melhor, tiveram mais a bola até finalizaram mais, mas sem assustar o gol visitante. O melhor ali, a melhor chance veio com Mastriani em chute defendido por John aos 27 minutos do segundo tempo. Do outro lado, Luiz Henrique assusta com 2 boas oportunidades criadas e Savarino ainda acertou um chute no travessão já no fim da partida. E com o resultado, o Botafogo segue na liderança agora com 60 pontos, 3 a mais que o Palmeiras, e só empatou com o Red Bull Bragantino neste sábado. O Atlético estaciona na 15ª posição com 31 pontos, 3 a mais que o Vitória, time que abre o Z4. O Furacão amarga uma sequência de 9 jogos sem vencer. Pessoal, então é isso que eu queria trazer para vocês. Se você chegou até aqui, deixe seu comentário. Se ainda não deixou seu like durante o vídeo, deixa seu like, que nos ajuda muito aí na plataforma, no engajamento do vídeo também. Se ainda não é inscrito, pessoal, que se inscreva, dá essa moralzinha pra gente, se inscrever no canal, acione aquele sininho de notificações, porque assim que a gente postar algum vídeo, algum conteúdo, você já fica sempre atualizado de tudo que acontece com o Fogão. Fique com Deus e até a próxima notícia. Valeu, pessoal. Lembrando, pessoal, que assim que você acionar as notificações, assim que a gente postar algum vídeo, você já fica sempre atualizado, porque chega a notificação aí pra você que a gente postou o vídeo.